Recentemente estreou o filme A Cura, A Cure for Wellness, aqui no Brasil. Eu participei de uma cabine de imprensa para descobrir, né, se vale a pena assistir nos cinemas, se vale a pena esse terror psicológico que é uma mistura de várias coisas e cenas inusitadas e provocantes, e eu vou falar aqui para vocês as minhas impressões. Mas antes de falar do filme, eu queria agradecer a Fox Filmes do Brasil, que convidou não só eu, mas vários youtubers e galera das internets aqui do Rio de Janeiro para participar de uma experiência Escape. Então, diante da cabine, a gente participou, né, de um preview, 40 minutos do filme, pra gente entender a premissa do filme, e depois levaram a gente de van lá para o Solar das Palmeiras, em Botafogo, um casarão antigaço e tal, que na frente tem um manicômio e embaixo servia de senzala na época dos escravos e tal, e eles prepararam um cenário onde a gente precisava entregar um documento, né, pro Sr. Pembroke assinar pra gente, e a gente teve que descobrir onde estava esse contrato, enfim, abrir várias coisas e revirar todo o sanatório, e tinha um maluco lá gritando, um paciente todo, sabe, enfaixado. Foi muito legal, a galera gritou demais. E aí na manhã seguinte a gente reuniu toda a imprensa para assistir A Cure for Wellness, ou A Cura para o Bem-Estar. Aqui no Brasil ficou só A Cura mesmo. A gente acompanha a história do Sr. Lockhart, um jovem executivo e prodígio na empresa que teve a missão de ir até a Suíça, onde o patrãozão, né, o dono da empresa, tá tirando uns dias de férias lá no spa. Só que todo mundo ficou preocupado porque esse cara, né, o patrão, ele mandou uma carta para a empresa dizendo que não ia voltar. E isso no meio de uma fusão entre empresas de economia. Então a mesa de diretores vira para esse jovem prodígio e fala: olha lá, vai lá na Suíça buscar esse nosso patrão para ele assinar o contrato e tudo certo. E é óbvio que nada realmente é aquilo que parece. Coisas estranhas vão começando a acontecer, principalmente em relação aos pacientes, à ambientação, aos tratamentos. Nós temos três aí vertentes desse filme. A gente tem primeiro o conflito próprio do personagem, né, que ele é um workaholic, ele trabalha pra caramba, não tem tempo pra família, tem uma tragédia na família dele, ele tem que resolver isso. Ele também tem o segundo problema, que é tentar achar o patrão dele, né, tentar achar o chefe e levar esse chefe de volta para Nova York para assinar os papéis. E a terceira coisa, que é o mais interessante para mim, o mistério por trás da história desse castelo, né, quem mora nele, o que aconteceu nesse passado. Então essas três coisas vão acontecendo paralelamente, né, e aí a gente tem uma história muito bem apresentada. Só que acontecem alguns problemas e eu acredito que seja o tamanho da coisa toda. Para quem não sabe, esse filme é do mesmo diretor do Piratas do Caribe e também do Chamado, né? Foi onde ele construiu o seu nome. Então esse diretor, ele conseguiu muita grana para poder fazer esse filme e conseguiu fazer cenas maravilhosas, ambientações, um número absurdo de extras e maquinários e coisas acontecendo nesse filme. E realmente foi um filme muito caro, dá para perceber que foi um filme, sabe, gravado no castelo de verdade. E ele ficou com muita pena de cortar coisas, mas tornou o filme extremamente longo, extremamente cansativo e arrastado. E para muita gente isso é um problema, porque você está num terror psicológico, você não tem tantas cenas assim de susto, as cenas são muito mais de agonia, né, as torturas, os tratamentos bizarros e tal, e essas cenas se destacam porque realmente ficaram bem feitas. Agora a história se desenvolve muito devagar, principalmente porque o filme dá algumas voltas, ou seja, ele tenta fazer a mesma coisa umas 2, 3 vezes e você meio que fica frustrado, né, porque ele tentou fugir, porque ele tentou voltar, e ele faz a mesma coisa umas 2, 3 vezes, e não só essas coisas maiores, mas pequenas cenas ele repete algumas vezes, coisas que a gente já entendeu, nós como os espectadores, nós já entendemos, e aí vai ficando cansativo de verdade. Os atores são maravilhosos, só que a cara do protagonista é bem estranha, e a cara do diretor-geral do hospital é bem característica, né, aquela tom de voz, né. Pra quem gosta de Harry Potter vai reconhecer ele automaticamente, é um mega ator, e eu gosto bastante também do protagonista, que também fez outros filmes, ele tem uma cara meio, tipo, sabe, meio estranha. Funcionou muito bem, inclusive as cenas mais fortes também funcionaram muito bem, assim, pro que eu tava esperando. Agora, apesar de alguns furos de roteiros bem simples, né, sobre pedir ajuda, sobre ter acesso à tecnologia e informação, ele começa a pegar velocidade, resolver coisas e do nada ele desiste. Aí depois retorna a coisa toda e depois desiste. Então fica realmente cansativo, você acha que o filme tá acabando e na verdade ele não, volta, vamos tentar de novo. Tá acabando de novo, não, volta. Aí tipo, você fica nessa, pô, será que o filme é só isso e tal? E se você tiver paciência, tá? Acho que essa é a palavra, sabe, do momento. Paciência pra esse filme, né? São 2 horas e meia de filme, é muita coisa. A meia hora final, talvez os 20 minutos finais, eles realmente fazem valer a pena, assim. Pra mim valeu, assim. Muita gente não vai ter paciência pra aguardar tanto tempo, né? Mas a produção é muito grandiosa. Me lembra muitos filmes clássicos de terror, como o Carlos Voltor, que tava lá na crítica também junto com a gente, ele falou. São muitas referências aos filmes clássicos da década de 50 e 60. Então é uma coisa muito grandiosa e você vai se sentir num mundo B, assim. E isso eu gostei bastante. Mas ao mesmo tempo não é uma história muito complexa e também a resolução dela não é nem um pouco complexa. A gente vai saber
sabendo das coisas até antes do próprio protagonista. Isso é meio frustrante, né? Porque a gente já vai sabendo e ele tá descobrindo a verdade, e essa verdade fica bem devagar, ele descobrindo e tal. Cara, vamos acelerar isso. Então, se você colocar assim, você pode meio que enxugar o filme inteiro e tirar 40 minutos, 50 minutos até, que o filme vai funcionar, o filme vai ter aquela mensagem, vai ter aquelas cenas, vai ter tudo. Só que eles realmente dão muitas voltas, o diretor deu muita volta. E isso pode não agradar tanta gente. Então, pra mim, é um filme bastante simples na história, no roteiro, é uma coisa que você já viu, é uma mistura de muitas coisas, como a gente tava comentando lá. Não te traz tanta novidade, vai ser uma coisa meio Ilha do Medo, misturando com terror clássico. Me lembrou até aquela literatura weird, sabe? Weird fiction, sabe? Tem uma pegada meio ficção científica, meio surreal. Então, pra galera que gosta desse estilo, vai gostar mais. Só que tem que ter paciência, é um filme muito longo. Eu não sei se você deveria assistir ele nos cinemas, no lançamento, assim, sabe? No fim de semana, porque você tem que ir meio que preparado, senão você vai ficar com sono, você não vai gostar da experiência como um todo. Então, seria um filme pra você, tipo, se preparar um pouco antes de ver. Eu acho que a maioria das pessoas que estão procurando terror, principalmente terror psicológico, não vão ter tanta paciência para esse filme, mas a produção é incrível, vale a pena você reparar em todos os detalhes, desde as vestimentas até as coisas que os velhinhos estão fazendo lá no spa, enfim, é um filme com grande potencial visual, mas ele peca muito em se prolongar em 2 horas e meia, isso foi muito tempo, 1h40, 1h50, tava de bom demais pra mim. O destaque pra mim vai pra cena do dentista, que realmente foi muito bem feita, e também principalmente pra reta final, a cena final, as coisas finais que aconteceram lá, foi bem feito, bem produzido, eu me diverti bastante assistindo. A produção foi ambiciosa, isso me conquistou de verdade, apesar da jornada ter sido muito longa. Eu acho que pra mim valeu a pena como uma experiência, mas sou eu gostando de terror clássico, né? Então, pra maioria das pessoas que estão acostumando com coisa mais rápida, de susto e tal, não vai gostar muito desse filme. Mas você tá querendo assistir esse filme, ou você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários que a gente pode desenvolver esse diálogo. Também não se esqueça de curtir esse vídeo pra dizer se você gostou ou não dessa minha crítica, e se inscreva no canal para saber dos próximos vídeos. A gente tem resenha de livro pra rolar, mais alguns filmes pra rolar também ainda esse mês, e algum joguinho, né? Faz tempo que eu não posto nada de jogo, eu tô querendo postar algum jogo por aqui. Também tem esses outros 2 vídeos aqui, se você quiser ver o último vídeo do canal, ou então algum vídeo relacionado a esse vídeo aqui de terror psicológico, filmes e tal. Muito obrigado até aqui, eu sou Fernando Chon, e até o próximo vídeo. Valeu!